pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, videocast semanal do site Formiga Elétrica. E dessa vez a gente vai falar sobre um clássico do cinema sci-fi da década de 50, O Planeta Proibido. Imagine yourself as one of the crew of this faster-than-light spaceship of the future, sharing their curiosity to know the unknown, their tension, their readiness for inconceivable adventures. Bom, Planeta Proibido é um filme dirigido pelo Fred Wilcox em 56. É um verdadeiro clássico do cinema sci-fi, né? Principalmente assim, vendo dessa década, né? O cinema sci-fi até então, ele sofria com aquele negócio, né? Tipo, ser um gênero bem relegado à questão filme B e tal. Até mesmo que o Planeta Proibido ainda tenha algum desses elementos. Então, por exemplo, tecnologia são luzes, lâmpadas, né? Uma coisa cromada e tal. Mas ainda assim a gente vê que ele tem um cuidado conceitual um pouco maior, né? Ele não deslancha para simplesmente para uma aventura qualquer com monstros, com maquiagem pesada, nem nada, né? Mas ele tem uma questão conceitual muito interessante e acho que é principalmente isso que fez dele um filme importante para esse gênero. Porque se for pensar assim, a própria direção do Wilcox não é lá essas coisas, é uma coisa bem conservadora, como posso dizer, é uma direção competente, mas não traz nada de inovador. As próprias atuações, né, algumas são bem ruins, né? Falando em atuações, cara, a gente não pode exigir muito, porque é um filme que lançou o Leslie Nielsen, né, no cinema. A disparidade, assim, do Walter Pidgeon, né, que é um ator classicaço, pro resto, tipo, todo o resto, é muito clara, né? Mas, assim, é bom porque, você falou, é um filme que se fundamenta muito, que depende muito do seu contexto conceitual. E o personagem dele é o que sustenta esse conceito, né? É em torno dele, embora o protagonista seja o personagem do Leslie Nielsen, é em torno do personagem do Walter Pidgeon que está todo o contexto do filme, está todo o conceito, é em torno dele que gira todo o mistério, toda a revelação e por aí vai. Você falou uma coisa interessante, até ali a ficção científica tinha aquele caráter meio B. É verdade, principalmente porque ela se sentia no cinema, eu me refiro, né, especificamente. Principalmente porque até ali, naquele momento, a maior parte, 90% dos filmes de ficção científica daquele período, se sentiam no dever de ter algum tipo de crítica, ter algum tipo de contexto que os conectava diretamente à realidade, tipo, era uma extrapolação da realidade. E o Planeta Proibido é o primeiro em que você até tem um pouquinho disso no final ali, quando tem a revelação do contexto, que existe uma crítica à maneira como seres humanos usam energia e tudo mais, mas é muito sutil, é muito breve, e não é nem de longe o contexto do filme. Então, muito mais sobre o ser humano e não sobre o contexto histórico. Exatamente. Então dá pra gente dizer que o Planeta Proibido é o primeiro filme de ficção científica só, que se baseia única e estritamente no seu contexto ficcional científico para conduzir a sua linha narrativa. E acho que por isso é que, além de ele ser um bom filme, né, você falou que a direção do Wilcox é competente, mas não é nada inovadora, concordo, as atuações são bem medianas, mas o filme é um marco. Para a ficção científica no geral é um marco. Trocando em miúdos, assim, bem rápido, é a história da tripulação ali do Capitão Adams, que está indo para o planeta, que eu não lembro o nome. Altair. Isso, tanto que o nome da menina é Altair, é verdade. Enfim, a tripulação está a caminho do planeta para verificar o que aconteceu com a expedição que foi anterior. E chegando lá, só temos um sobrevivente que diz: não venham para cá porque nós não precisamos de vocês e tal. Aí essa tripulação diz: não, peraí, tem alguma coisa errada. Chegando lá, eles vão encontrar esse cientista. Tem muitas coisas misteriosas em volta que vai incentivar, estimular uma investigação por parte dessa tripulação recém-chegada, que é o mistério que vai levar o público aí até o final do filme. Vocês falarem da questão que evita que o filme seja datado, né? Assim, seja um recorte só do seu contexto histórico. Cara, eu vou um pouquinho mais além. Ele tem, não só nas questões científicas, na discussão dele como ficção científica,
apesar de muito raso, muito assim pincelado, ele tem uma questão psicológica muito bacana, né? Que é a motivação, ou melhor, a motivação não, a resolução dessa trama no final, ela traz aí um conceito assim... Não sei nem se é tão pincelado não, cara. Eu acho que tem um contexto bem forte psicológico ali. Não, mas eu digo que ele é desenvolvido da forma que a época permitia, né? Hoje ele soa bastante ingênuo, né? Assim, o que eu acho interessante, pegando isso aí que você falou, pegando o que vocês dois falaram, no caso, da questão, vamos imaginar que ele fosse um recorte histórico como a maioria dos filmes de ficção científica nessa época eram. A gente está falando aí de um cenário pós-holocausto nuclear. Então, o que acontece? Depois você teve filmes, até filmes incríveis que eu acho bem interessantes, como, por exemplo, Pânico no Ano Zero, tal, né, que mostra a sociedade pós uma explosão nuclear, né, e tentando se virar ali, meio que a civilização se rompendo. E daí, a partir daí, todo mundo achava, ok, o fim do mundo vai vir a partir de um holocausto nuclear. O holocausto nuclear é plausível que uma civilização desapareça com o holocausto nuclear. Aí o que acontece? Eles chegam no planeta Altair 4, e daí lá você tem o seguinte, você tinha a tripulação do Capitão Adams, né, do personagem feito pelo Leslie Nielsen, chegando lá para ver quase que uma missão de resgate, né, o que aconteceu com a tripulação anterior. E daí quando chega lá, vê que lá era um planeta habitado por outra civilização, né, os Krill, que também desapareceu. Então aí você fala, ok, a gente estava num contexto onde esse negócio de fim de civilização era a pauta, e aqui você teve duas civilizações que desapareceram. Uma delas, no caso os Krill, inacreditavelmente muito mais avançada que a humanidade, e mesmo assim desapareceu. Aí então você até tem uma ideia, né, conforme eles começam a investigar, é jogado... não pistas, mas assim, insinuações, pô, será que foi uma explosão nuclear, alguma coisa assim? Só que você vê que o entorno que não foi isso. Então, o que poderá ter destruído essa civilização? E quando chega a conclusão... Apesar das falsas pistas que o filme dá, né? Isso, exatamente. Então, assim, aí conforme o filme vai avançando, a gente vai dar spoiler, porque não tem como falar desse filme sem spoiler. Então, alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Então, assim, quando você chega no final e vê que a causa da civilização ter acabado, quer dizer, a civilização e a tripulação terem acabado, ser a própria natureza da existência de uma mente consciente, né? Então, assim, a partir do momento que você tem um ser vivo com uma consciência, a partir daí você já tem um subconsciente autodestrutivo, né? Aí tira do recorte, né? Que a gente está falando aqui. Aí tá, opa, isso aqui está falando... nem só do ser humano, né? Vamos colocar no universo. E que justifica aquilo que o Daniel estava falando também, e o que eu também disse, que tem um contexto psicológico, e é um contexto psicológico, assim, intenso, é muito forte. Em relação a isso, a influência que essa relação do consciente e subconsciente se relaciona ao personagem do Walter Pidgeon, que também, assim, tem aquela tecnologia, né, que dobrou a inteligência dele, mas... é aquela história, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade você tem sobre ele. E isso faz com que as ações dele sejam erráticas do ponto de vista do espectador. Mas quando você entende todo o contexto, você percebe que aquele que era o herói, que é o Capitão Adams, né, o Leslie Nielsen, na verdade era um elemento invasor de um bioma, de um ecossistema muito, muito delicado, que não poderia sofrer aquele tipo de interferência e que se corrige. Ele protege a si mesmo. Uhum. O que é aquele monstro dentro desse contexto, pelo menos é a minha interpretação, o que é aquele monstro de energia se não um grande anticorpo? Essa ideia é genial porque assim, começa a ser estabelecido desde o começo do filme, embora assim, o filme claramente ele está dividido em algumas partes, né? Então, até os 40 minutos, você tem muito mais a questão da tripulação chegando, começando a investigação, aí tem a personagem que é a filha, né, do Dr. Morbius. Então você pega, poxa, uma mulher lá com um traje um pouco mais sexualizado perante uma tripulação que está há muito tempo no espaço, sem a presença feminina e tudo mais. E daí depois joga essa questão mais mental, né, mais filosófica. Mas desde o começo você tem o robô Robbie, né, que é um verdadeiro ícone da ficção científica, ele já apresentado. O Dr. Morbius fala, não, isso aqui foi uma brincadeira de criança que eu fiz e tal. E qual que é uma das capacidades mais impressionantes do Robbie? É justamente ele sintetizar matéria.
né? Então, o cara bota lá a bebida, tal, ele analisa, beleza, quanto você precisa? E o cara sintetiza do nada, tal. Junto com a garrafa, inclusive. Junto com a garrafa, com o rótulo. Se vai fazer direito. Exato. E daí, então, você fala, ok, já era uma brincadeira de criança. Qual que é a brincadeira de gente grande? Aí, materializar o próprio pensamento, né? Só que aí entra naquele negócio, né? O pensamento não é exclusivamente a sua consciência, não é? Eu até fico, às vezes, pensando que o pessoal, assim, às vezes você tem aí livros, né, ficção, fantasia tal, onde tem a questão da telepatia, né, você conversar por telepatia. Só que eu fiquei imaginando, você conversar com telepatia não é a mesma coisa que eu estou falando com as minhas cordas vocais e eu simplesmente fico quieto, mas eu estou fingindo que estou falando e você ouve só o que estou falando. Não, você vai pegar tudo que está de fluxo de pensamento da minha cabeça. Isso vai vir o que eu estou pensando de maneira consciente e vai vir o subconsciente também. Afinal, né, até como coloca Nietzsche, depois o Freud pega emprestado o conceito, né, como se a consciência fosse um holofote iluminando um mar, né? Esse mar, a todo momento, ele está em movimento. E, de qualquer jeito, esse holofote, ele vai fazer uma iluminação, né, vai fazer um círculo em um ponto lá específico, só que tem uma infinitude em volta. A partir do momento que a civilização produz essa máquina, que ela vai materializar o pensamento, acredito eu que ela estava achando que iria materializar só o que o holofote está iluminando, mas não, ilumina tudo. E quando você pega tudo isso, é autodestrutivo, né? Monsters, John. Monsters from the id. Esse filme foi uma influência direta do Star Trek, né? O Gene Roddenberry, na autobiografia dele, ele fala isso, assim, quando você assiste, ele tem um caráter muito episódico, né? Até pelo final, né? O final eles entram na nave, estão saindo, beleza, acabou, e já acaba. Mas assim, o próprio Adams, ele é tipo o Kirk seria um êmulo do Adams, né? Aquele negócio, tem a mina bonitinha ali, até um detalhe que irritaria muitas mulheres hoje, né? Se assistissem o filme pela primeira vez, descobrir esse filme hoje deve ser muito irritante para determinadas mulheres, porque o retrato realmente não é muito lisonjeiro. Mas o Adams do Leslie Nielsen é aquele negócio, ele tá de boa e ele é meio conquistador, mas sem ser aquele cara que cai dentro, né? Tipo assim, não, elas me amam, né? Chega aí, né? E é muito legal Ladies também man. esse retrato masculino também, porque assim, na hora que o cara passa a câmera pela Altair, né? Você vê que o cara que tá na nave, você vê cara, é muito coisa de desenho animado. E o Adams também me lembra o Zapp Brannigan do Futurama. Sim, pode crer. Uma coisa que é bacana nesse filme é que, assim, quando a gente está falando de ficção científica, o público de ficção científica, ele meio que vai se dividindo, né? Então tem aqueles lá que gostam mais de uma hard science, aqueles mais que gostam de soft, aqueles que gostam mais da parte de aventura, enfim. Se divide e você pode gostar de todos também, que não tem problema nenhum. O interessante, sim, desse filme é que ele tem uma preocupação bem rasa com relação à ciência de viagem intergaláctica, interestelar. Por exemplo, então no começo ele fala, no primeiro o homem fez isso, depois o homem fez isso, depois o homem chegou à velocidade da luz, depois o homem ultrapassou a velocidade da luz. Tipo, assim, a gente sabe que se fosse uma coisa hard science, já embana no começo. Só que ele fala isso só por quê? Só para a questão de falar, eles viajaram para muito longe. E assim, você que já sabe o negócio da velocidade da luz, tal, blá, 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 sabe que, mesmo a velocidade da luz, você demoraria mais de 4 anos para chegar na estrela mais próxima, blá, blá, blá. Então eles falam isso para passar. E daí no começo você fica meio assim, né, não sei o que, tal. Só que depois, quando o filme mostra esse conceito, você realmente não é sobre ciência, né? Não é sobre o ser humano, é sobre esse conceito, sobre esse estudo da própria psique humana, tal. Então, isso é uma coisa muito legal que faltava muito nas ficções científicas da época, né? O próprio design da nave deles, que é um disco voador, né? Um disco voador tripulado por humanos, né? Um disco voador que aparece numa ficção dos anos 50 que não é hostil, isso. Né? Ou é. Não, eles eram extraterrestres ali naquele mundo. Nunca subestime um pai ciumento, né? Exato. You will meet a charming character in The Robot, able to produce on order 10 tons of lead or a slinky evening gown. Always at your service. O que consta, né, naquela trivia do IMDb é que o Planeta Proibido é vagamente baseado em A Tempestade de Shakespeare. Então, esse vagamente, já que a gente chegou nesse ponto, eu ia deixar ele mais pra frente. Esse vagamente não é tão vago, não. Talvez as pessoas tenham dificuldade de relacionar uma obra de ficção científica a uma peça
escrita na era elizabetana, mas que emulava o período final da Idade Média e que tem elementos de mitologia, mas tem muita coisa ali. Uma das coisas que mais me atrai assim, no Planeta Proibido é justamente a sutileza do como o texto usa certos elementos da mitologia e do texto shakespeariano para ir pincelando essas questões. Tudo isso que a gente falou do contexto psicológico, da questão do subconsciente, na Tempestade é tratado como magia, porque o personagem do Walter Pidgeon, né, o Dr. Morbius, ele é inspirado diretamente no Próspero, que é um mago, que é o legítimo duque de Milão, que está isolado naquela ilha remota com a sua filha, Miranda, que é análoga a Altaira. O Naufrágio, que tem o Ferdinando, que tem Antônio, todos os outros personagens que depois integram a peça, ele é análogo à chegada da nave do Capitão Adams ao planeta Altair 4. Então, assim, não tem só um pouquinho de influência da Tempestade. Inclusive, tem outros elementos de mitologia, como, por exemplo, a nave anterior, a nave da expedição anterior é a chamada Belerofonte, que é o herói cujo Pégaso, né, que montava o Pégaso, que foi picado por uma vespa mandada por Zeus, e Atena torna o chão macio, então quando ele cai, ele perde o Pégaso, mas ele não morre, e ele passa o resto da sua vida como um mendigo, procurando o Pégaso dos sonhos dele, aquele que quase o levou para o Olimpo. Quando você pensa na analogia disso com a nave que chegou em Altair 4, que sumiu, que caiu, e os caras vão lá procurar, e eles descobrem que tem todo aquele contexto envolvendo o Dr. Morbius. Então, assim, eu acho brilhante, cara, essa relação. O roteiro ele pega um pedacinho da mitologia grega, relaciona diretamente a uma peça do Shakespeare e faz todo um contexto de ficção científica em cima daquilo. Assim, essas inspirações não são vagas, elas são sutis, mas elas não são vagas, cara. Elas são, assim, elas dão toda uma cor nova para o filme quando você entende o que está acontecendo ali. Em uma futura lista a ser feita, o Planeta Proibido, para mim, com certeza, entra como uma das melhores adaptações de Shakespeare para cinema. Então é isso, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre o Planeta Proibido do Fred Wilcox, um filme clássico de sci-fi da década de 50. Inscreva no nosso canal, dê um like aqui no vídeo, toda quarta-feira a gente tem programa novo, siga a gente nas redes sociais, acesse nosso site formiguaelétrica.com.br. Se quiser mandar críticas, sugestões, elogios, pode mandar no natela@formiguaelétrica.com.br. E é isso, até semana que vem.